Bem, pessoal, hoje eu vou explicar para vocês o que é tarifa zero. Tarifa zero não é tarifa de graça, é uma forma diferente de financiar o custo do transporte coletivo. Existem dois tipos de usuários no sistema de transporte coletivo. O primeiro deles é o usuário direto e o segundo, o usuário indireto. Ou seja, todos são usuários do sistema de transporte, mas somente os usuários diretos é que acabam arcando com o custo, pagam a passagem. Bem, vamos explicar melhor o que é um usuário direto e o que é o usuário indireto. O usuário direto é aquele passageiro que só consegue se locomover pela cidade se for por meio do transporte coletivo, por meio de um ônibus, por exemplo. Esse usuário direto, ele paga na catraca. É ele que, para sair de casa, para ir para a escola, para ir ao trabalho, para ir ao lazer, para viver na cidade, ele é obrigado, ele é, vamos dizer assim, quase refém de um sistema de transporte coletivo. Ele precisa do ônibus. Então ele não tem outra alternativa. Ele vai pagar pelo transporte. Já o usuário indireto é aquele que não anda de ônibus, não paga a tarifa, mas ele se beneficia. Ele usa o sistema indiretamente. Um exemplo. Isso. Vou dar um exemplo. Se eu, por exemplo, precisar levar o meu filho na escola, eu deixo ele lá na frente do colégio de carro, mas a professora que vai dar aula para ele, ela chegou até a escola de ônibus. Eu estou sendo um usuário indireto, e o meu filho também, mas por quê? Porque a professora foi dar aula de ônibus. Se eu for na padaria, estaciono o meu carro na frente da padaria, vou até o balcão comprar pão, e a mocinha que está lá do outro lado do balcão, ela está me atendendo, ela chegou no seu local de trabalho por meio de um ônibus, eu estou indiretamente usufruindo do sistema de transporte coletivo. O transporte coletivo faz funcionar toda a cidade, movimentar a cidade, girar a cidade. E esse sistema de transporte coletivo está ao meu dispor. E eu, indiretamente, eu sou usuário do transporte. Só que tem uma diferença. Eu uso, nesse exemplo, e não pago. O que nós precisamos é repensar o conceito de financiamento de transporte coletivo. Isso é tarifa zero. É dividir por todos os usuários, sejam eles direto ou indireto, o custo do transporte coletivo. Se isso está dividido, nós não precisamos mais pagar tarifa, porque está financiado. Eu vou dar um outro exemplo. Vocês imaginem o quão ridículo seria se alguém que passasse por uma calçada à noite recebesse um banho de luz do poste e ele tivesse que pagar por aquele benefício, porque ele é usuário direto, ele acabou de usar o sistema de iluminação pública. Mas não é assim que funciona. A iluminação pública, ela é dividida por todos, sejam eles usuários diretos ou não, ou sejam indiretos. A mesma coisa com a coleta de resíduos sólidos. Se eu, por exemplo, viajar, ficar 6 meses fora da minha cidade, significa dizer que eu não vou pagar aquela taxa que vem anexa no carnê do IPTU, a taxa de resíduo sólido? Não. Se eu estou gerando lixo na cidade, ou se eu não estou gerando, eu estou pagando a limpeza de qualquer maneira. E assim eu poderia dar vários exemplos. Num posto de saúde, se eu vou para o posto de saúde, se eu não vou. Numa creche, se eu tenho filho na creche ou se eu não tenho. Então, o que nós queremos é com que essa lógica, com essa filosofia de financiamento, de partilhar o custo, de socializar o custo, porque todos acabam se beneficiando, é o conceito de tarifa zero. Aqui está
a mudança de paradigma. Tarifa zero é uma nova forma de fazer com que todos possam se beneficiar da cidade. É um direito à cidade. Portanto, é a proposta do PSOL. E imaginem vocês o quão importante é um candidato a governador ter um compromisso com a tarifa zero. Ajudar os prefeitos na implantação da tarifa zero. Subsidiar, estimular, dar base técnica, suporte para que isso seja uma realidade em Santa Catarina. Nós do PSOL temos esse compromisso. É diferente, é bem melhor, é possível. É Afrânio 50 Governador. PSOL, preparado para mudar.